e como eu já coloquei antes, para quem não estava ouvindo, a gente não se preocupou em definir que pessoa fez a pergunta, que colega fez a pergunta, porque algumas eram reiteradas de mais de um de vocês, de uma de vocês, então eu vou direto para as questões. Uma das questões, então, ainda é sobre a formalização da parceria e a preocupação dos itens, né, obrigatórios na formalização, ou no termo de fomento, ou no termo de colaboração. Então, é obrigatório constar no termo, e a gente lembra, né, até quando é publicado o edital do chamamento, a minuta, ou de fomento ou de colaboração, tem que fazer parte do chamamento, ou seja, quando a administração pública publica o edital do chamamento, com o objeto que ela pretende, com a data em que tem que ser entregue as propostas e tal, ela tem que já, nesse instrumento, publicar esta minuta, né? Que depois, então, vai ser assinada pela entidade selecionada, né? Pela organização selecionada. E nesse documento, então, nesse termo de fomento ou de colaboração, é obrigado constar o objeto pactuado, ou seja, o objeto da parceria, está fazendo a parceria para quê, afinal de contas? É para realizar atividades de formação, é para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, é para fazer atendimento a pessoas em situação de rua, ou é para prestar, né, um serviço de atendimento de educação infantil ou para idosos, ou realizar um grande evento, ou seja, o objeto, né, pactuado tem que estar descrito no termo. As obrigações das partes, né, que são as obrigações da lei, depois a gente, respondendo a questão também do que pode ou não pode fazer com o recurso, a gente vai ver, então vai ter que estar ali definido no termo as obrigações da OSC, né, que é aplicar corretamente o recurso, utilizar, executar as metas, né, que é contratar as equipes, que administrar os recursos, então, né, tá ali as atividades, e da administração, que é fazer o monitoramento, a avaliação, e principalmente cumprir o cronograma, né, de repasse financeiro. Outra questão que tem que estar é a contrapartida, quando houver a previsão de contrapartida, né? Lembremos que a lei proíbe a exigência de contrapartida financeira, pode ter contrapartida em hora técnica ou em equipamentos, mas não é proibido a organização oferecer contrapartida, né? Que pode ser, inclusive, critério de desempate, né? Em caso de empate na análise das metas e propostas, né? A vigência da parceria e a hipótese de prorrogação dessa parceria tem que constar no termo. Depois a gente vai responder uma questão específica sobre isso também. A obrigação de prestar contas, né, a forma, o prazo e a metodologia tem que constar, então, no termo, né, como item obrigatório, como e quando vai ser prestado contas. Lembremos também de que, ao publicar o chamamento, a administração também tem que dar publicidade ao manual de prestação de contas, né? Tem que constar no termo a forma que vai ser o monitoramento e a avaliação, tem que constar no termo a obrigatoriedade da OSC devolver o recurso nas hipóteses previstas na lei, né, que é no caso de não cumprimento das metas, né, a definição da titularidade dos bens que forem adquiridos. Então, depois a gente também vai responder sobre isso, mas a lei permite que sejam adquiridos bens, né? E permite que esses bens fiquem na OSC ou sejam encaminhados para outra atividade, né? E isso, então, tem que estar previsto ou sejam devolvidos para a administração, se for o caso, né? Mas isso tem que estar previsto no termo de fomento e colaboração. O direito da administração, né, de assumir diretamente o serviço ou passar para uma outra OSC, no caso da OSC celebrante não cumprir com as obrigações e for um serviço, né, continuado, né, então tem que existir essa hipótese, né, e a gente também vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E quando for o caso de tu movimentar o recurso em conta específica, não é obrigatório movimentar em conta específica, mas pode sim ser previsto, né, a movimentação em conta específica, e o livre acesso dos agentes da administração ou dos órgãos de controle, né, para analisar os documentos, os processos e as informações referentes à parceria. Isso tem que estar no termo, certo? Esses itens são obrigatórios estarem no termo, né? Também tem que estar no termo a possibilidade da rescisão, né, de que qualquer uma das partes decida, né, rescindir a parceria, né, e aí a única coisa que a lei determina é que é 60 dias o prazo de rescisão, né,
e a indicação, né, caso haja algum litígio, qual é o fórum de litígio. Então, esses itens são obrigatórios a constarem no termo para que possa ser celebrada a parceria. Itens além desses, né, que estão colocados, tem que se dialogar com a administração se tem necessidade ou não, porque para nós, né, o mantra que a gente estabeleceu aí, de que a lei é o limite, né? Então, tem que avaliar se tem sentido. E agora não pode não ter esses itens, né? Esses itens são obrigados a constar, né? Aí eu já entro então em questões que o pessoal, vocês também colocaram alguns questionamentos sobre isso, sobre se a vigência, né, da parceria pode ser alterada, né? Então sim, no prazo, como a gente viu ali, um dos itens é o prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. Então sim, pode os termos de parceria ser prorrogados. Lembremos também que a lei não determina prazo máximo de parceria. Então, uma parceria, a administração pode fazer um chamamento público, uma parceria para 5 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, não existe limite na lei, né? O decreto da União, né, regulamentando a lei, limitou em 10 anos as parcerias. A gente tem acompanhado que alguns municípios estão limitando em 5 anos, usando o cacuete dos antigos convênios, né? Então não nos parece assim interessante nem para a administração, nem para as OAS que prazos de vigência muito curtos, a não ser que se justifique, né, um evento, uma atividade, um projeto que tem começo, meio e fim. Mas em qualquer hipótese, né, pode ser prorrogado, né, o prazo, espichado o prazo como tá previsto né, no plano, no próprio termo, né, na possibilidade do termo. E também foi feita uma pergunta se era possível aditar, né, os planos as metas, né? Então, também é possível, o artigo 57 prevê que os planos de trabalho, né, podem ser revistos, alterados os valores e as metas, fazendo um aditivo do termo, né? Então, durante a vigência do termo de fomento de colaboração, ele pode sofrer alterações para mais ou para menos, tanto de recursos quanto de metas, né? Claro, desde que as partes pactuem, né, de que as partes acordem, né, podem ser feitas essas alterações, né? Também houve uma preocupação aí de questionamentos feitos, né, do ponto de vista de que se este direito da administração pública, né, em assumir a atividade da OSC, no caso dela não estar cumprindo, né, dela ser inadimplente, se isso não seria uma espécie de intervenção na organização. O que a lei diz é que a administração pública tem direito de assumir a atividade pública que está sendo executada em parceria, e não assumir a gestão da organização da sociedade civil. Né? Não é, a lei ela não dialoga sobre a gestão da organização, ela está dialogando sobre a gestão da atividade ou do projeto que está sendo executado em parceria. Então, se é, por exemplo, né, uma escola de educação infantil que está sendo executada atividade de educação infantil e a OSC não dá continuidade, não executa, não paga os funcionários, não encaminha, a administração pode sim, né, assumir a execução para não deixar aquelas crianças sem o atendimento do serviço, né, ou até mesmo a passar aquela atividade para uma outra organização. E aí, bom, daí tem a questão do espaço fixo. O espaço físico vai ser no espaço físico onde estava acontecendo, se vai ser em outro espaço físico, tem um debate dessa transição, mas é possível sim que a administração mantenha o funcionamento da atividade que tem o interesse público e que celebrou, que motivou a celebração da parceria. Mas não é uma intervenção na organização. A organização vai continuar com as suas atividades e com o seu funcionamento e com a sua gestão da sua atividade, né? A outra questão em relação à execução, e houve questionamentos que a gente também talvez não tenha sido suficientemente importante, ainda na fase da celebração, né, a vedação de organizações que tenham, né, dirigentes, né, do poder público poderem celebrar ou não a parceria, né? Eu acho que talvez a gente não ficou, até o questionamento é bem específico, né, a respeito a um profissional, né, que trabalha como serviços gerais, como faxineira, e que é dirigente de uma organização da sociedade civil, se essa organização pode ou não celebrar o termo de fomento de colaboração. O que diz a lei? Ela veda, né, que a OSC que tenha como dirigente da entidade membro do poder ou do Ministério Público
ou dirigente de organização e entidade da administração pública. Então, no caso, um funcionário público, um servidor público, ele pode ser gestor de uma organização e essa organização celebrar parceria com a administração, não é vedado, né? A pessoa não tendo poder de gestão, aí a gente indo lá no artigo 2º para saber o que é dirigente da OSC, né? Dirigente da organização, né? E o que é dirigente de órgão de entidade pública para fazer essa ligação, né? E então, se o servidor, a servidora no caso, né, não tem poder de gestão na administração, né, não há vedação que essa organização acesse recurso, né? O que há vedação é que servidores ou servidoras públicas recebam recursos oriundos em parcerias. Então, se por acaso essa organização, essa OSC, né, remunera as suas dirigentes, né, e essa servidora é dirigente da OSC, ela não poderá receber com o recurso da parceria, né? Ela até poderá receber com outro recurso, mas com o recurso da parceria é vedado que ela receba, né? Porque não é vedado o dirigente de organização receber recurso, né? Mas é vedado que seja usado o recurso de parceria para remunerar servidor ou servidora pública, né? E aí não é porque é dirigente ou não, né? É porque não pode em hipótese alguma. Então, é importante essa... Se a gente não se fez entender, se eu não me fiz entender na última... Né, quando falamos sobre isso, então não é o fato de a OSC ter na sua diretoria uma servidora ou um servidor público que impede que faça parceria, desde que essa servidora ou esse servidor não exerça um papel de gestor, né, na administração pública, que não seja dirigente na administração pública, né, seja servidores, como um servidor ou uma servidora comum, né. Então essa é a questão. Mas não poderá haver a remuneração, né, desse servidor ou da servidora com o recurso da parceria. Essa é a forma como a lei estabelece. E já entrando, então, no que pode ou não pode ser pago, né, com recurso da parceria, né, o artigo 46 define, então, que podem ser pagas a remuneração da equipe, né, que executa o plano de trabalho, inclusive a equipe própria, né, da organização. Então, essa para nós aí, da BOMB, das organizações da plataforma, né, uma conquista muito importante, né, porque a gente tinha uma grande insegurança jurídica em relação a contratação das nossas equipes, né? A gente fazia uma parceria porque tinha uma experiência, uma expertise, um conhecimento numa determinada área. Este conhecimento, essa expertise estava na experiência dos profissionais, da equipe, da militância social daquela organização. Na hora que se acessava o recurso, a gente era obrigado a fazer um edital para selecionar um profissional externo, né? Porque não podia remunerar a equipe que já estava trabalhando na organização. Esse profissional vinha, tinha que ser contrato por tempo determinado, ele não tinha conhecimento da metodologia da organização, então, bom, e para utilizar a equipe própria ficava uma dança de cadeira, né, hora é SLT, hora é MEI, hora é RPA, então uma insegurança jurídica muito grande com base nas leis trabalhistas. Então, a possibilidade, né, da remuneração da equipe própria, né, é uma grande conquista da lei e algo que reconhece, né, a importância, né, desse conhecimento, desse capital social, dessa metodologia social que são desenvolvidas em nossas organizações, né? Então é sim possível, permitido pagar a equipe própria, inclusive pagar todas as despesas, né? Tanto salário quanto contribuições sociais, impostos, né? 13º, férias, fundo de garantia, salário proporcional e verbas rescisórias e encargos trabalhistas. Toda a despesa de recursos humanos é possível pagar com o dinheiro da parceria. Agora, claro, como eu devo ter colocado, né, quando discutimos esse tema em encontros anteriores, como aquele profissional, aquela profissional, ela já estava na organização, né, sendo paga com recurso da organização, ela durante um período ela exerceu atividade sendo remunerada pelo recurso da parceria, e depois do fim da parceria ela possa continuar na organização, né, como é que vai então se creditar desse recurso para as verbas rescisórias? Então vai ter que se ter uma conta específica, né, um fundo de reserva, né, onde ao final da parceria esse provisionamento desse percentual para rescisão ele fique reservado, né? Porque na hora da rescisão a pessoa vai ter as verbas rescisórias durante todo o período da relação de contratação que teve com a OAS, não só o período
aquela que houve como remunerado pela parceria, né? Então, tem que ter pago para funcionário ou funcionário quando terminar o termo de fomento ou colaboração. Ele só vai ser pago quando houver a rescisão contratual, que pode acontecer anos depois, né? Então, esse recurso tem que ficar disponível ali numa conta específica, num fundo específico. E é este depósito nesse fundo específico, nessa conta específica, que vai servir como prestação de contas, né? Caso seja necessária a prestação de contas financeira para a administração pública. Então, é uma conquista que temos, mas que vai requerer uma certa organização diferenciada nossa, interna, e que nem todas as organizações possuem essa cultura, né, necessária, que é ter o fundo de reserva para o momento das rescisões e desligamentos das pessoas que trabalham conosco, né? A outra questão que pode ser pago com recursos da parceria são diárias, né, quando necessário, todos os custos indiretos, né, para execução, então isso também é uma conquista, né, o rateio do telefone, o rateio do IPTU, o rateio de aluguel, se for o caso, né, o rateio de água, de luz, da contabilidade, de eventual assessoria jurídica, ou seja, os rateios das despesas indiretas, todas elas podem, e sem proporção em relação ao total da parceria, então os custos indiretos, eles, né, não é um percentual, a lei não delimita percentual, né? A aquisição de bens materiais e equipamentos é possível, né, que se adquira, né? E aí, importante, né, que também é um questionamento que parece que ficou das atividades anteriores, dos nossos encontros anteriores, né? Pode sim adquirir bens, né? E esses bens não necessariamente devem ser devolvidos para a administração, eles podem ficar com a própria organização ou podem, inclusive, na própria definição do plano do termo de fomento à colaboração, ficar definido que eles, ao fim da parceria, serão encaminhados para outra organização de igual, né, com a mesma finalidade, com as mesmas funções, né? Então, assim, e claro, né, por óbvio, o plano de trabalho e o gasto financeiro pode ser gasto com todos os itens que estão colocados no plano de trabalho, né, alimentação, transporte, deslocamento, hora técnicas, então, tudo isso pode ser utilizado o recurso da parceria, né? E ainda com a questão em relação, aqui tem uma questão também bem pontual, né, que é se a legislação eleitoral ela veda repasses, né, de recursos durante o período eleitoral. A legislação eleitoral ela é bem, ela determina, né, que não haja repasse de recursos, né, entre os entes públicos, né. Então, união com os estados ou união estados com municípios em períodos, né, naquele período eleitoral, né, para que não haja, digamos assim, um eventual beneficiamento daqueles partidos que estão no governo, né, a partir de liberação de recursos para ações e projetos entre entes públicos, né? Com exceção daqueles serviços continuados. Bom, os serviços continuados eles já eram, né, serviços previstos antes das eleições, vão acontecer durante as eleições e continuarão acontecendo posterior às eleições. Então, basicamente, na ótica da 3019, eu acho que o entendimento é de que projetos, né, que sejam em parceria, né, em termos de parceria, com as organizações da sociedade civil, que não sejam fomento, né, que sejam de colaboração, que tenha a característica de serviços continuados, né, eles não têm sentido de não ter a sua continuidade dos repasses, né. Agora, sim, projetos, né, e ações que tenham, né, como característica mais de fomento, que são questões específicas, que têm mais características de projeto, realmente é um risco esse repasse no momento da eleição. A não ser que ele venha sendo executado, que ele está sendo executado há 2 meses, há 3 meses, há 5 anos, tal, e que ele está sendo executado. Então, realmente tem uma atenção específica sobre isso, e se a administração pública está sendo cautelosa, ela tem uma certa razão, porque esse recurso, dependendo de uma análise, de uma denúncia, ele poderá ter alguma glosa, né? Então, acho que tem que ter uma atenção. Pelo que eu entendi, é uma coisa bem específica sobre um evento, né, que envolve a causa indígena, né, a mobilização da causa indígena, né? E aí, por outros canais, né, por outros motivos, né, a gente sabe que o segmento indígena no Brasil montou uma estratégia a nível nacional, né,
correta, inclusive, né, de lançar candidatos em todas, né, as suas aldeias, tal, então, em vários partidos, inclusive, e tal. Né? Então, é bem possível que aí tenha uma atenção especial sobre essa questão. Né? Então, né, a legislação ela não diz que não pode em hipótese alguma. Ela estabelece condições, né, para que e o administrador tem que analisar se aquelas condições elas estão enquadradas naquela situação. Então eu fico pensando, se há uma parceria para capacitação e formação, né, em aldeia indígena, né, que tem alimentação, que tem transporte, que tem atividades de oficinas e que vem acontecendo ao longo do ano de 2018, não tem sentido, né, suspender esses repasses no período eleitoral. Agora, se não aconteceu atividade, não aconteceu desenvolvimento né, de despesas ao longo do ano 2018, haver um repasse específico, né, para uma atividade durante o período eleitoral, é um risco que tanto a administração quanto a organização está correndo. Né? Pode ser que não aconteça nada, né, que não haja, mas é um risco porque a legislação ela é bem, ela busca coibir a utilização do recurso público, né, pela administração pública para buscar apoio eleitoral num período de eleição. Então é essa a ideia da legislação eleitoral. Isso nada tem a ver com a 13019, né? Isso tem a ver com a legislação eleitoral, né, que busca tentar uma certa isonomia eleitoral, porque é óbvio que os partidos que estão em governo acabam, né, tendo um pouco maior de capacidade política, né, em relação àqueles que estão fora de governo. Né? E só para fechar, então, em relação às questões que ficaram penduradas, se eu me recordo, aqui também a questão da conta específica, né? Sim, não é obrigatório ter uma conta específica, né? Mas sim, pode ser que a administração entenda que seja necessária uma conta específica. Então, né, não é vedado, né, que a administração defina isso. No artigo 42, deixa eu me encontrar aqui, mas ele define o seguinte: quando for o caso, né, quando for o caso, a obrigação deve constar no termo de fomento de colaboração, quando for o caso, a obrigação da organização de manter e movimentar os recursos em conta bancária específica, observado o disposto do artigo 51, que é o artigo que define a isenção de taxa bancária. Né? Então, sim, quando houver, pela 13019, a administração ela vai analisar a conveniência de se ela entende que é necessário uma conta específica. E nós ontem, eu estava ontem aí com o pessoal da Rede Diaconia em Campinas, no curso, e a gente dialogando sobre a isenção das taxas dos recursos, né, das parcerias. Por óbvio, se o recurso da parceria é movimentado numa conta conjunta com os demais recursos, né, é provável que mesmo os bancos públicos não vão dar a isenção dessa taxa, né? Porque o que tem isenção da taxa não é a organização da sociedade civil. O que tem a isenção da taxa é o recurso da parceria, né? Então, aqui tem uma diferença em relação a isso, né? Acredito que zeramos, né? As questões que estavam penduradas, digamos assim, né? Em relação aos outros debates, né? Aos outros nossos encontros, né? Só para então os bens adquiridos da execução tem que ser entregues para a administração pública, né? Já respondi, né? A definição constar no termo de fomento à colaboração, a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou da extinção da parceria e que, em razão da sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública. Então, sim, é possível se definir para onde vai essa titularidade, né? Se é para a administração, se é para a própria OSC, né, celebrante da atividade, ou se é para uma organização, um terceiro, né, uma organização terceira. Bom, acho que zeramos aí o déficit de questões, certo? Se não, a gente aí temos mais um ou dois encontros que a gente pode ainda sanar algumas questões. Eu queria pegar o tempo restante para a gente comentar, então, rapidamente, né, o tema que eu gosto mais, o tema que me anima bastante, que é o tema da prestação de contas, né?
Então, só para a gente rememorar, né, toda a legislação ela busca focar, né, a parceria, né, na execução da atividade fim, na execução do cumprimento das metas dos resultados. Né. É uma parceria, né, com o mútuo interesse, né, interesse público, mútuo interesse entre a OSC e a administração pública. Não é uma relação de hierarquia. O termo de fomento de colaboração são dois instrumentos, né, que não é contrato, não está regulamentando relações de conflito de interesse e que também não é um convênio, portanto, não está sob a lógica, né, dos convênios. Né? Então, o objetivo da administração e da OSC é buscar, né, executar de melhor forma aquela ação, aquele projeto, aquela atividade em prol de um interesse público, né, que tem metas e resultados esperados. Então, a prestação de contas, o foco dela, né, é justamente isso. Né? O foco da prestação de contas é identificar se houve ou não o cumprimento das metas e dos resultados. Então, o artigo 64 ele é bastante assim cristalino. Aliás, toda a parte de prestação de contas, no meu entender, ele não deixa assim sombra de dúvida, né? O que diz o 64? A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam ao gestor, né, ou à gestora da parceria, avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação dos alcances das metas e dos resultados esperados até o período em que trata a tal da prestação. Até o período, por quê? Porque se for menos de um ano é uma prestação parcial, né? E se for ao final é uma prestação final. Então, o que tem que constatação, né? São as informações das atividades realizadas, né? Pormenorizada, como diz o artigo da lei, né? E que comprove que se atingiu, se cumpriu as metas e se atingiu os resultados. Para isso, né? Antes disso, então, deve ser, diz o mesmo artigo, né, que serão glosados os valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. O foco da lei é as metas e os resultados, a ponto da lei dizer que se não cumpriu meta e resultado, deve devolver recurso, certo? O foco é meta e resultado. Eu tenho dito, e a gente, acho que no nosso primeiro encontro, eu enfatizei bastante, que esse foco em meta e resultado não é mais simples para nós, porque é bem mais fácil cumprir a burocracia, né, fiscal, né, contábil, de nota, do que garantir meta e resultado, que tem fatores externos à nossa organização. Né, então, que nós temos que ter muita atenção ao celebrar termos de fomento de colaboração sobre o que nós estamos colocando como meta e como resultado nas parcerias. Por quê? Porque, como diz o parágrafo 1º do artigo 64, né? Se nós não cumprirmos as metas e resultados informados, mesmo que a gente tenha feito uma excelente gestão administrativa e financeira, nós teremos que devolver recursos. Né? Então, é mais correta esta forma, é mais justa do ponto de vista do interesse público, é mais justa do ponto de vista do interesse da sociedade civil, né? Porque sim, queremos a melhoria das condições de vida do nosso povo, é para isso que estamos fazendo parceria, é para isso a ação das nossas organizações, mas nós temos que ter, então, essa responsabilidade, esse conhecimento, inclusive essa capacidade de definir com bastante precisão, né, metas e resultados que sejam factíveis, que a gente tenha algum grau de governabilidade. Né? E ainda o parágrafo 2º do artigo 64 diz: os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer um nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada e sua conformidade com o cumprimento de normas com as normas pertinentes. Né? Para que a administração realize a prestação de contas, né, analise a prestação de contas, a OSC tem que apresentar o relatório de execução do objeto, estou no artigo 66, tá? O relatório da execução do objeto elaborado pela organização da sociedade civil, contendo a atividade e os projetos envolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo com as metas propostas e os resultados alcançados. Então, o relatório de execução, né, das atividades e das metas, né? E o relatório de execução financeira do termo de colaboração de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, vírgula, na hipótese do descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.
O relatório financeiro, ele só é objeto de análise da administração caso a organização não cumpriu as metas e resultados. É o que está dito no artigo 66. É o que está dito na lei. E vem ao encontro do que está dito no artigo 64, no seu parágrafo 1º, que diz que caso não cumpriu metas e resultados, deverá devolver os recursos. Então, há um encontro de contas, né, caso não se cumpriu metas e resultados. Então, aquelas práticas que a gente tem visto pelo Brasil afora, né, principalmente no âmbito municipal, mas em alguns estados, que continua se fazendo, que se migrou para o marco regulatório, né, mas que continua se fazendo práticas de convênio, onde que as organizações recebem recursos mensais, tem que prestar contas sobre o recurso, com notinha fiscal, senão não recebe a parcela do mês seguinte, isso está em desacordo com a lei. Se a administração pública pretende, né, fazer análise mensal, ela tem que fazer análise de resultado e meta, e não do financeiro. O compromisso da organização é atender 200 crianças, né, por dia, durante todos os dias, e ela, ao final do mês, ela comprova com lista de presença, com foto, né, de que ela cumpriu o atendimento às 200 crianças, ela não tem necessidade de apresentar relatório financeiro. Ela apresenta a comprovação do atendimento e a administração deve repassar o recurso da parcela do mês seguinte. Embora não tenha sentido, né, esse tipo de prestação de contas ser mensal. Então, isso é muito importante a gente ter essa questão do papel da prestação de contas do ponto de vista das atividades, fim, e do papel da prestação de contas financeira, né? Para que a gente não tenha porque a gente não deixe se construir, né, na prática das novas parcerias, né, a ideia do controle policialesco, tanto da administração pública como dos órgãos de controle, sobre a questão financeira, né? A questão financeira, ela é preocupante, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que cumprir as normas técnicas do Conselho de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, a gente tem que cumprir as normas da Receita Federal, as normas trabalhistas, isso tudo está na legislação pertinente. Não é o marco regulatório que tem que definir como se utiliza, né, se contabiliza, se organiza, se faz os pagamentos de acordo com a lei. Isso nós já fazemos com os recursos não públicos. Nós já somos obrigados a respeitar a boa contabilidade, a gestão proba, né, a transparência, nós já somos obrigados. Então, não tem sentido que numa parceria para executar um objetivo, né, comum, o foco da administração seja o controle financeiro. O foco tem que ser o resultado da política pública, é para isso que existe a parceria, né? Eu sempre uso o exemplo, né, nos momentos presenciais, né, que é quando a administração pública contrata, né, a construção de uma via, né, de uma obra, de uma avenida, de uma empresa privada. Ela faz uma licitação, contrata, a empresa apresenta lá o seu orçamento, ela diz quanto ela vai gastar de óleo diesel, quanto vai gastar de asfalto, de areia, quanto ela vai pagar de mão de obra, né, quanto ela vai gastar de alimentação, ela põe lá o seu... E aí ela ganha a licitação com aquele plano financeiro, né? Ela vai, então, a empreiteira executa a obra, ela faz o pavimento, ela faz a compactação, bota areia, bota brita, bota saibro, bota asfalto, faz boca de lobo, bota um meio-fio, ela constrói tudo, e a fiscalização da prefeitura acompanha, vai dando a validação daquelas etapas e tal, e dá a obra como recebida, né? Deu a obra como recebida, a administração paga aquela obra. A administração depois não pede a notinha fiscal do óleo diesel, a notinha fiscal, né, da areia, a notinha fiscal da brita, a folha de pagamento dos funcionários, a folha de pagamento do motorista. A administração, ela se sente satisfeita com a obra cumprida, que era o objeto que ela tinha, né, pelo valor contratado, que tinha como base um plano financeiro, né? A pergunta é, a nossa relação é a mesma. No diálogo, às vezes, com os setores de controle, né? Tribunais de contas, Ministério Público, né? Não, mas é que o dinheiro foi passado para a ONG, ele não deixou de ser dinheiro público. Tá, então o dinheiro que foi passado para a empreiteira, né, para construir a avenida, deixou de ser? Então, se não, também não deixou de ser. Então, também tem que exigir as notinhas fiscais. Né? Então, eu acredito que, neste caso, nós temos que lutar pela isonomia. Nós não nos negamos a entregar as notas fiscais, nós estamos muito bem acostumados a fazer prestação de contas financeira.
Nós fazemos isso para a cooperação internacional, nós fazemos isso para as nossas associadas e associados, né? Inclusive com muito mais frequência do que agora. Aqui a questão é uma questão de paradigma, né? Porque a exigência da nota fiscal ela está partindo da premissa de uma desconfiança sobre a probidade administrativa de uma organização. Por quê? Porque ela cumpriu a meta, o resultado pactuado. Então, o objetivo de olhar a nota fiscal é apenas fiscalizatório do ponto de vista da probidade. Não existe outro objetivo olhar essas notas fiscais. Né? Bom, se não cumprir o meta e resultado, o objetivo de olhar o financeiro é para fazer o encontro de contas para saber qual é o valor que vai ser devolvido. Tem sentido, né? É porque se a meta era atender 100 crianças, se atendeu 50 crianças, tem que devolver uma parte, sim. Mas aquela monitora, aquela professora que atendia 100 crianças, queria atender 100 crianças, o salário dela foi o mesmo para atender a 50. Então não tem que devolver o dinheiro integral. Então tem um encontro de contas a fazer. Agora, no caso de ter cumprido as metas e resultados, não tem sentido a análise financeira, né? A não ser a busca por alguma evidência de improbidade, né? Então, é que parte da desconfiança. Isto não quer dizer que se há alguma evidência de malversação de recurso, a administração não tenha direito de fazer o controle. A própria lei prevê, né, tomada de conta especial, né? A suspensão do repasse de recurso, caso haja evidência, mas aí a situação é outra, não é o regular andamento da parceria. É na hipótese de que a administração recebeu alguma denúncia ou está tendo alguma evidência que o recurso não está sendo bem aplicado. Ela tem o direito legal, pela própria Lei 13019, né, de suspender o pagamento da parcela até que seja sanada a dúvida, né, ou então de fazer uma tomada de conta especial. Mas aí é numa situação excepcional, não é a situação regular. A situação regular é presta conta da meta do resultado, se cumprir o meta do resultado, não tem necessidade de olhar o financeiro. É o que diz a Lei 13019. É o que pretende a legislação, é o que determina o Estado brasileiro e que deve ser cumprido por União, Estados, municípios e seus órgãos. Né? Então, eu acho que nós, da sociedade civil, não podemos, né, abrir mão de fazer esse embate, né? Porque, claro, naquela ânsia nossa sempre de garantir a parceria, às vezes a gente vai assando essas questões, né? Antes nós não tínhamos uma lei que nos dava esse direito, essa interpretação, e hoje nós temos, e acredito que a gente tem que batalhar bastante para que essa seja a interpretação que vigore aí nas parcerias né, porque senão a gente está agregando uma parte, né, que é a parte que interessa a gestão pública, que interessa a nós, né, que é toda essa formalização, o chamamento público, a transparência, e essas questões que nos foram cara, né, para se garantir na lei, a gente vai abrindo mão. Então, a lei ela veio buscar uma grande pactuação nacional sobre as parcerias, que tem várias questões que foram de profundo interesse da administração e que foi acordado, que importa sim, e várias questões que foram aportadas pela sociedade civil e que foram reconhecidas pela lei e que precisam virar vida concreta para nossas organizações. Né? E nós temos a obrigação de batalhar para que isso realmente aconteça. Né? Ainda na prestação de contas, o tema dos prazos, né? A lei não fala especificamente sobre prazos mínimos e máximos, ela apenas diz que as parcerias com mais de um ano têm que ter uma prestação de contas parcial, né? Então, embora ela não fale em prazo, ela se preocupou em dizer que pelo menos anual tem que ter. Significa que não há uma preocupação da lei de que tenha prestação de contas mensais, né? Ou trimestrais, entendeu? Então, eu acho que isso é algo que a gente também tem que dialogar com a administração, porque isso é trabalho para a administração, é trabalho para a OSC, que nos tira, eventualmente, da preocupação com a atividade fim, né? Que é buscar o resultado. E é muito... várias atividades, tu não consegue o resultado no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Tem que ter um tempo para que se processe, né, a relação com a comunidade, com os movimentos, com as organizações, né, a busca ativa, né, que se desenvolva as atividades para que o resultado seja alcançado. Então, que nos parece que o ideal é que se tenha, assim, no limite, né, prestação de contas quadrimestrais e tal, para que tanto as organizações possam desenvolver o seu trabalho com mais tranquilidade, quanto para que a administração possa fazer a análise das taxas das prestação de contas de forma mais qualificada. Né? Eu vou ver se agora conseguimos algumas questões aqui para fechar, né? Nosso encontro aqui, que hoje começou meio tarde.
Não entendi aqui a questão da Carlene. Desculpa. O Lucas está dizendo que caberia, realmente, só caberia. Cabe, eu acho que para cada tema cabe bastante debate, né? Cada tema cabe bastante debate. Helena, não entendi a tua questão, sinceramente. Não entendi, não entendi. Quem financia, vamos pensar assim, o tema transparência da organização, certo? Nós temos 80% das OSC no Brasil não recebe recurso público, né? Recebem recursos de doadores, né? De doadoras. Recebem recursos de empresas, recebem recursos da cooperação internacional. Uh, Acredito que as organizações devam ter mecanismos e ferramentas de transparência para com esses doadores e doadoras, para com os seus e suas associadas, né? Então existem ferramentas. As organizações são obrigadas a fazer a sua declaração de imposto de renda, né? Mesmo que são isentas, tem que fazer a sua declaração de imposto de renda, né? Como isentos para. Então, assim, existem formas de controle sobre a nossa gestão como entidade privada, né? A Lei 1319, ela regula o controle do recurso público. Não é um debate sobre o controle das OSC, certo? Não existe, a lei não dialoga sobre o controle das OSC. Nós, enquanto a BONG, recomendamos que todas as OSC publiquem os seus balanços nos seus sites, né? Pratiquem as dinâmicas de transparência, né? Porque, embora aquele recurso seja um recurso privado, não é recurso público, mas é um recurso da coletividade, né? É um recurso da coletividade, né? As organizações, cada uma delas, obrigatoriamente tem que ter algum sistema de controle. No geral, é um conselho fiscal, que tem responsabilidade de tomar as contas dos gestores e das gestoras das organizações. Então, existe legislação e orientações específicas sobre uma boa gestão de uma organização da sociedade civil, certo? Ponto. Então, isso e nós defendemos, certo? Então, a discussão é que não é o repasse de recurso público para a organização que deve mudar estas regras. Essas regras devem continuar sendo praticadas. E é isso que a 13019 orienta, né? A organização deve seguir as suas práticas de transparência, de compras, de seleção de profissionais. Essa é a lógica, né? Essa é o princípio, né? Então, não me parece que o foco da parceria seja o controle da gestão administrativa e financeira. Se, durante a elaboração do chamamento público, a administração faz uma proposta de orçamento, de valores, né? Então ela estudou isso, tanto profissionais, tanto atividade, tanta alimentação, fecha um acordo para atingir aquelas metas, aqueles resultados sobre um valor. A organização participa do chamamento público, apresenta uma proposta de execução das atividades de acordo com aqueles valores que a administração estudou e propôs. Essa organização, com base naqueles valores, executa as atividades, cumpre as metas e atinge os resultados, com base nos valores que a administração calculou que era viável fazer. Tem sentido a administração e saber se o dinheiro foi aplicado de forma correta? Se a própria administração, quando fez o estudo, ela entendeu que aquele valor era o necessário para cumprir metas e resultado, e a organização cumpriu as metas e resultados de acordo com aquilo proposto? Se há alguma dúvida sobre a idoneidade da organização, que isso seja discutido antes da parceria, certo? Discutido antes da parceria, né? Se a administração tem alguma dúvida sobre a idoneidade da organização, né? E aí vai ver a prática da organização, pode, né? A organização, para celebrar parceria, teve que apresentar estatuto, ata, certidões negativas de todas, né, municipal, estadual, comprovação de que funciona no local onde ela disse, atestado de capacidade técnica. Então, eu acho que a administração ela está suficientemente amparada com o que já está previsto na lei, né, para fazer a garantia de que foi feito corretamente, né, do que ela partir da premissa da não, né, da inidoneidade da organização. E se é esse o princípio da gestão pública, volta ao exemplo da empreiteira. Porque se a administração orçou uma obra,
né, para construir uma avenida, que custaria R$ 1 milhão. A empreiteira apresentou uma proposta de 1 milhão e ganhou a licitação. A empreiteira pode ter executado por 700 mil? Pode, né? Não pode? Então vai pedir as notinhas fiscais da empreiteira, para a empreiteira devolver, se não gastou. Então, eu acho que deste ponto de vista, a gente não pode alimentar a ideia de que porque a OSC não sabe gerir recursos, o que é uma inverdade, nós somos muito bons gestores, a gente atinge as nossas metas praticamente sem dinheiro, né? Então, nós somos caso de estudo de excelência da gestão, porque nós cumprimos metas e resultados, às vezes fizemos milagre, né? Então, eu acho que é nesse sentido que é. Agora, isso significa que a administração não vai tomar contas? Bom, se ela tiver dúvida sobre, se ela tiver evidências, que é o que diz a lei, né, de que foi utilizado, ela vai poder pedir, ela vai poder suspender o pagamento, ela vai poder pedir a comprovação, né? Se houver evidências de mal, ela vai poder fazer tomada de conta especial. Não existe a hipótese de não se fazer análise financeira caso haja alguma base real, né, alguma dúvida real da boa aplicação do recurso. Agora, a premissa ser a análise da prestação de contas financeira, né, é um ônus para a administração de ter que fazer um retrabalho, porque pela lei, o que diz a lei, que deverá devolver recursos caso não cumpra metas e resultados. Ou utilizou o recurso para uma atividade alheia à parceria, né, alheia ao convênio, ou houve uma malversação do recurso. Se utilizou para atividade alheia ou malversação de recurso, são evidências que têm que aparecer durante a execução. Não é questão a ser analisada em prestação de contas, né? Então, me parece assim que a gente, a partir da premissa de que temos que prestar conta financeira, tudo bem, a gente sempre fez, eu acho que a gente estaria abrindo mão de uma conquista importante que tem a ver com o paradigma da relação entre a administração pública e as OSC, né? Tem a ver com a criminalização burocrática das organizações da sociedade civil, né? E que se for este o modo, né, de controle da administração pública sobre o recurso público, o que vale para a OSC tem que valer para as empresas privadas também, né? Tem que valer para as empresas privadas, porque aí não tem diferença. Aí as empresas privadas são honestas e as OSCs são desonestas. Então, se esta é a forma que a administração pública entende a melhor forma de garantir a boa aplicação do recurso público, ela tem que fazer assim com todo o recurso público, e não só o que vem para a sociedade civil, né? Então, tem que ter isonomia nessa relação. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse embate, sim, né? E não abrir mão dessa premissa, que é uma premissa legal, ela está prevista na lei. Nós não estamos pedindo privilégio, nós estamos pedindo uma igualdade de condições e algo que é lógico. A parceria quer atingir um objetivo comum e é isso que tem que ser o foco. O que, volto a dizer, não é mais fácil. Eu acredito que, inclusive, o risco de devolver recurso hoje é maior do que era antes. Porque antes, embora tivesse toda aquela burocracia de prestação de contas financeira, a real condição de devolução de recurso ela não era tão firme, assim, tão forte. Hoje, porque tu não tinha o impositivo legal, né? Não tinha o impositivo legal. Agora, hoje, tu tem um impositivo legal. Se não cumprir o meta resultado, devolve o recurso, certo? O gestor, o administrador público, ele não vai pensar duas vezes, ele não tem opção, né? Então, sim, teremos que ter uma atenção especial sobre meta e resultado, que vamos propor nas parcerias, e sobre a sua comprovação, né? Sobre a sua demonstração na prestação de contas. Então, não acho que ficou mais simples para nós, acho que aumentou a nossa responsabilidade, mas que o foco está bastante correto, né? Que não podemos usar recurso de financiamento para a organização da própria OSC. Não, na verdade, a lei permite que se utilize recurso de execução da parceria, né? E se está previsto na execução da parceria atividades que a organização deve executar, obviamente que pode ser pagos, né, as pessoas que vão executar essas atividades. Então, sim, se na parceria prevê que vai ter atividade administrativa, tem seleção de pessoal, tem compras de equipamento, vai ter despesas com a gestão administrativa, sim, poderá ser utilizado o recurso com a gestão administrativa. É o que a lei permite, né? É o que a lei autoriza, né? E, inclusive, a lei permite que tu remunere, né,
as despesas, né, indiretas, né, que é aquelas tipo assim, eu tenho um contador, o contador não trabalha só para parceria, ele vai trabalhar para a parceria, mas para as outras questões da, né, da própria organização, porque ele vai fazer a contabilidade geral da organização, e aquele recurso da parceria é uma parte desta. Então, sim, vai poder ratear a despesa do contador com o recurso da parceria e com os recursos da própria organização. Isso vale para água, para luz, para telefone, né, para as despesas indiretas que forem necessárias. Então, eu acredito que sim, pode se utilizar para recursos, né, da administração. Agora, se a parceria for apoiar a própria organização no seu funcionamento, que eu não entendo a palavra aqui, Carlene, de sustentabilidade, né? O objetivo de uma parceria não me parece ter um interesse público, né? A sustentação da própria organização, né? Eu acho que o interesse público é a realização das atividades que a organização faz, né? Mas a sua própria existência como organização, né, em si não motiva. Sim, a parceria é garantir a organização funcionando para executar as atividades. Mas aí o financiamento é para as atividades e não para a organização, né? A organização está recebendo recursos para pagar salário, pagar aluguel, pagar água, luz, telefone, combustível, alimentação e tal, mas para executar a atividade. O foco, né, da parceria são as atividades, as metas e os resultados, né? Não é no sentido assim do ponto de vista de o projeto é para apoiar a organização para ela existir, né? Não, ela tem que estar executando algo de interesse público. Né? Gente, foi meio atribulado hoje, né? A correria aí, mas espero que a gente tenha dado conta. A gente respondeu as questões que estavam aí no prelo atrasadas, né? E entramos nesse tema aí que é o tema da prestação de contas. Eu não sei, depois a Renata vai mandar um e-mail para vocês, aí a gente está organizando uma das próximas rodadas, eu acho que a gente tem mais duas, né? Estou meio perdido, Rê, aí na nossos próximos encontros, mas que num deles está a Eliana Hollenberg, que é da plataforma Miros, né? Que está acompanhando aí o processo de reorganização da plataforma, né? Que é essa nossa unidade 6 que vai iniciar agora logo, né? Que ela participe com a gente, né? Do ponto de vista dela trazer para nós um pouco essa coisa que é um pouco menos sobre a lei especificamente, né? Mas é mais sobre a nossa organização enquanto sociedade civil, né? Nesse debate da implementação da lei que está acontecendo a nível nacional. A gente está circulando o Brasil, aí está vendo de tudo, né? Está vendo de todos, até convênios sendo celebrados, né? Em alguns estados aí, que se mantém os convênios como forma, né? De parcerias. Então, a gente está vendo de tudo. E a plataforma, né, do marco regulatório da sociedade civil, né, ela está num processo de estadualização, de criar coletivos nos estados e tal. Então, a ideia é que a gente dialogue um pouco sobre isso e esperamos que essa nossa capacitação aqui, ela ajude a esse processo organizativo. Queremos que cada um de vocês nos ajude a identificar pessoas e organizações nos estados para que a gente possa fortalecer a plataforma. Mas isso é o papo da nossa próxima ou da última roda de conversa aí, né? Porque ainda temos um tema que é o tema das sanções, né? Das penalidades e sanções no caso da prestação de contas. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, desculpa a correria, né? Hoje eu quase não respirei, né? Tá pegando o tranco aqui. Certo, pessoal? Então, tchau, abraço, até a próxima. Vamos se falando aí. Tchau.